Não deixe MAGATA liderar. Não, eu estou no comando. Por que você está indo embora? A Índia ficou conhecida mundialmente por transformar vários golpes em arte nacional. Assim, neste vídeo, examinamos o código de honra de Soma Zero, onde vencer justifica qualquer coisa. E ser pego é o único crime de verdade. Mesmo que isso signifique destruir os sistemas de boa-fé do Ocidente pelo caminho. E começa agora. Então, quer a gente goste ou não, os estereótipos persistem porque refletem diferenças reais, observáveis e médias entre grupos em traços e comportamentos que os humanos detectam por meio do reconhecimento de padrões evoluídos. A variação individual é grande e a sobreposição é substancial, tornando os estereótipos péssimos preditores para qualquer pessoa em particular. Mas dados robustos da psicologia e da genética comportamental mostram que negar completamente as diferenças médias significa ignorar evidências empíricas. Em nível cultural, os russos são conhecidos por sua habilidade no xadrez, os japoneses por seus modos refinados e os franceses pela excelência culinária. Outras, é claro, são menos lisonjeiras. Os americanos são barulhentos, os irlandeses bebem muito e os indianos, bem. A Índia transformou a fraude elaborada em uma forma de arte nacional. E agora, com a imigração em massa e incessante que está transformando demograficamente o mundo pós-ocidental, isso é uma coisa boa. Vale a pena entender o que está chegando. Uma coisa que está chegando em quantidades industriais, no entanto, são os golpes. O exemplo mais recente que está circulando em 2025 é o golpe da cadeira de rodas em voos da Índia para os Estados Unidos da América. Vídeos virais mostram indianos saudáveis usando cadeiras de rodas nos aeroportos para furar filas, evitar a segurança e acessar lounges. A Air India afirma que até 30% dos passageiros solicitam cadeiras de rodas, mas a maioria as abandona após o embarque, como se fossem descartáveis, embora sejam destinadas a pessoas com deficiência. E esses golpes aparentemente simples, no entanto, ficam totalmente ofuscados por esquemas muito maiores para adquirir dinheiro ilícito. Em 2018, o joalheiro famoso Nirav Modi fugiu da Índia após orquestrar a maior fraude bancária do país. 17 bilhões de dólares extraídos ao longo de 6 anos de uma única agência do Punjab National Bank, usando uma montanha de cartas de fiança falsificadas. Quando o esquema desmoronou, Modi vivia luxuosamente em Londres, enquanto o preço das ações do banco despencava e os contribuintes indianos ficavam com o prejuízo. Depois, tem a Rhodomac Pens, cujo dono teria desviado 16 bilhões de dólares em empréstimos bancários para importar peças de caneta e expandir fábricas. O dinheiro foi usado para vilas de luxo, jatos particulares e um estilo de vida extravagante. Quando as autoridades invadiram sua mansão luxuosa em Kanpur, isso já era em 2018. A Rhodomac havia se tornado nada mais do que uma empresa de fachada que existia apenas no papel, e os bancos ficaram a ver navios. Tinta fantasma. Voltando aos anos 1990, você encontra o mais grandiloquente de todos, o escândalo da ração de Bihar. Políticos, burocratas e fornecedores, todos em conluio, fabricaram notas fiscais para animais inexistentes, milhares de vacas, búfalos, até elefantes que nunca existiram, embolsando quase 110 milhões de dólares em verbas do governo destinadas à alimentação e medicamentos para animais. O esquema durou quase 2 décadas, envolvendo até o próprio chefe de governo do estado, e revelou como tesourarias inteiras podiam ser saqueadas com nada além de um recibo falso e assinaturas forjadas. E esses não são crimes isolados. Eles são o que chamam de heranças geracionais, passadas adiante como receitas de família.
Como Palashi Krishna Maharota escreveu no Daily O, meu golpe de infância foi o golpe do fodder de Bihar. Para outros, foi o golpe de Narendra Modi. E os adolescentes de hoje vão crescer suspirando por qualquer novo roubo bilionário que dominar as manchetes de amanhã. E por que isso? Bem, porque como Maharota explica, a Índia é uma selva de soma zero. Do vendedor de cigarros que esconde 5 rúpias no bolso ao hospital privado que cobra exames de sangue não realizados. Todos são predador e presa ao mesmo tempo. Se você não explorar, Maharota avisa, você automaticamente se tornará o explorado. Golpes, ele continua, mal são considerados escândalos na Índia. Nós faríamos tumultos nas ruas por causa de um jogo de cricket manipulado entre Índia e Paquistão muito antes de protestarmos por um assalto a banco que elimina bilhões. Mas por trás da correria existe algo mais antigo, algo mais feroz, Izat. E um tópico muito interessante tem circulado no Chics via Kiwi Farms que ajuda a entender esse conceito de forma mais completa. Izat não tem equivalente direto em inglês, talvez honra, reputação ou dignidade, mas todos são insuficientes. É uma glória coletiva, uma moeda de soma zero compartilhada por famílias, vilarejos e castas. O seu ganho é a minha perda, e perder traz uma vergonha injusta que mancha todos da sua linhagem. No mundo de Izat, certo e errado não existem, só vencedores e perdedores, e a vitória justifica qualquer coisa. Por exemplo, um homem paga outro homem para parar de defecar em público. Bem, o segundo homem volta com seus amigos e espanca o primeiro homem até quase matá-lo. Não pelo ato em si, mas pela crítica pública, um olho nunca é suficiente. Izat exige a cabeça inteira, e as disputas podem se tornar letais e durar décadas. E golpes são Izat. Em grande escala, Narendra Modi não apenas roubou 17 bilhões de dólares, ele venceu. Regras são obstáculos a serem contornados com julgade ou improvisação inteligente. Diversos vídeos virais no Canadá exibem homens explorando bancos de alimentos para revenda. E para os ocidentais, isso é roubo. Mas para Izat, isso é uma vitória. Ele enganou o sistema e alimentou sua família. Vencer é justo. Ser pego é o único pecado. Mesmo na diáspora, Izat viaja como um convidado não convidado, transformando tragédias em cruzadas comunitárias. Pegue 2 casos que estão interligados na América do Norte. No Canadá, 2 indianos foram condenados em Ontário por administrar uma escola de direção de caminhões fraudulenta que oferecia treinamento de baixa qualidade em Punjab. E isso era oferecido a migrantes do sul da Ásia, ignorando a certificação obrigatória e cobrando de 4.000 a 5.000 dólares por aluno. Nos Estados Unidos da América, um caminhoneiro Punjabi de 28 anos que entrou ilegalmente causou um acidente fatal ao fazer retorno proibido, matando 3 membros de uma família americana. E o que se seguiu não foi apenas uma consequência legal, foi uma tempestade de Izat. Em poucos dias, petições explodiram no Change.org pedindo clemência na sentença de Harjinder Singh. E isso reuniu mais de 28 milhões de assinaturas da diáspora indiana, das comunidades punjabis e de pessoas solidárias ao redor do mundo. E isso pode parecer insano para o americano médio, mas quando você analisa mais a fundo, é pura Izat em ação. Isso não é justiça abstrata, é honra coletiva, em jogo. A queda de Harjinder envergonha não só ele, mas sua aldeia, seus parentes punjabis, toda a rede de caminhoneiros Sikhs nos Estados Unidos. Admitir toda a culpa é impensável. Seria um suicídio social, uma mancha que atingiria todos os parentes e apoiadores do templo. E em vez disso, a comunidade se mobiliza como em uma rixa, campanhas de assinaturas em massa, ataques nas redes sociais e apelos de organizações Sikh. É uma redenção de soma zero. Mobilizam-se para conseguir clemência, restaurar a dignidade do grupo, mesmo que isso signifique minimizar a família da vítima destruída.
Para os jogadores de Izat, a exposição ao problema, neste caso, o acidente fatal, é o verdadeiro insulto. Consertar o sistema é secundário. Proteger a honra é fundamental, especialmente no cenário global. Por isso, gerentes indianos no Ocidente priorizam contratar indianos, deixando o mérito em segundo plano. Contratar os seus próprios traz Izat e uma rede de pessoas leais para a vida toda. Por isso, às vezes, indianos da diáspora se gabam de conquistar sistemas ocidentais feitos na boa-fé. Como as apostas são assimétricas, eles não têm nenhum interesse na saúde a longo prazo do sistema que exploram. As pessoas vão dizer: "Ah, Izat é uma palavra antiga, ninguém usa mais isso." Bem, isso é como dizer que os italianos pararam de ter vendetas, porque a palavra parece antiquada. E é por isso que qualquer crítica a algo indiano, defecação ao ar livre, festivais, preparo de comida, falando sobre Izat, na verdade, golpe após golpe, bem, isso desencadeia denúncias em massa, ameaças de morte e indignação coordenada. A única consolação é que Izat é uma estratégia terrível a longo prazo. Empresas assumidas por Izat. Os pontos implodem por causa de brigas internas, cortes de custos e recusa em enfrentar os problemas reais. Por isso não há Microsofts ou Googles indianas. Porque sistemas complexos não sobrevivem a disputas de honra de soma zero. Sistemas de boa-fé, mesmo que imperfeitos, acabam sobrevivendo mais do que os espertalhões. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Além disso, como sempre, lembre-se de verificar se você ainda está inscrito, pois o YouTube cancelou a inscrição de dezenas de milhares de pessoas sem o conhecimento ou consentimento delas. Se quiser apoiar o canal, confira as opções na descrição. Sua ajuda é muito apreciada. E com isso, eu te vejo de novo no próximo vídeo. Tchau por enquanto.